Então, a C, né, já temos aqui o elemento posicionado na primeira linha, primeira coluna igual a 1. Então, a gente vai suprimir toda essa linha e toda essa coluna. Vai sobrar os elementos 2, 3, 2, 5, 4, 2, 1, 3 e 7. Então, 2 menos, 1 vezes 1. 3 menos 1 vezes 1. 2 menos, 1 vezes 1. 5, menos 1 vezes 1. 4 menos 1 vezes 1, 2, menos 1 vezes 1. Você vê que a gente está repetindo só sempre 1 vezes 1, Já que sempre o elemento, que está na linha da coluna em que os elementos sobraram ocupa é o 1. Então, 1 menos 1 vezes 1, 3 menos 1 vezes 1, 7 menos 1 vezes 1. Não são os elementos, lembrando que não são os elementos que sobram que a gente próximos, que a gente multiplica, mas os elementos das linhas e das colunas que foram suprimidos, ou seja, que foram retiradas. Sobrou, no caso, essa matriz depois de calcular aqueles resultados. Então a gente vai calcular o determinante por Sarri, multiplicando aqui as diagonais principal, somando elas, subtraindo pela soma dos resultados das secundárias. 1 vezes 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1 vezes 0, 8. 1 vezes 3 vezes 6, 18. Soma o resultado, a gente vai encontrar 26, Da secundária, 2 vezes 4 vezes 6 é 48. 1 vezes 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3 vezes 0, 0. Somou o resultado, tinha dado 26, somou o resultado, deu 50, 26. Menos 50, menos 24. Lembrando que o determinante ele pode dar negativo. 2, aqui a gente vai fazer a A e a C. Calcular os determinantes com auxílio da regra de Chiot. Então aqui já começou particularmente mais tranquilo, porque já temos o elemento posicionado aqui igual a 1. Então a gente vai suprimir toda essa linha, toda essa coluna. Sobrou yz, xz, ou seja, x que multiplica z, xy, ou seja, x que multiplica y. Foi suprimido, foi extraído no sinal de multiplicação, mas ele está entre os dois aqui. Existe uma multiplicação aqui, mesmo que não aparenta isso. Então, fazendo a resolução, Então, y menos 1 vezes x, z menos x vezes 1, xz menos 1 vezes yz, xy menos 1 vezes yz. Fazendo subtração, primeiro a gente vai fazer a multiplicação, por exemplo, 1 vezes x, y menos x. 1 vezes x, novamente x, z menos x, a gente colocou aqui. 1 vezes yz, então xz menos yz. Xy menos 1 vezes yz. Então, calculo primeiro a multiplicação, então vai ficar xy menos yz. O que acontece? A gente vai multiplicar a diagonal principal, vai multiplicar a secundária e vai subtrair a multiplicação do produto. Ou vai subtrair pelo produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, esse processo aqui, eu coloquei o colchete só para a gente lembrar. Vai fazer primeiro essa multiplicação, inicialmente, depois que sobrar, a gente vai subtrair. Se a gente multiplicar esse por esse, a gente vai encontrar esse resultado, O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada elemento aqui, fazendo distributiva. Por exemplo, y vezes x, y vai dar xy ao quadrado. Porque se não tem um x aqui, é x elevado a zero. Eu vou multiplicar as mesmas letras. Então, por exemplo, se não tem nada aqui, é x elevado a zero. Por que ele não tá apresentando aqui? Porque x elevado a zero é igual a 1. 1 vezes x, x. Y vezes y, y ao quadrado. E assim por diante. Esse com esse. Então, y vezes menos yz, então menos y ao quadrado, z. Aí depois, x vezes, ou menos x vezes xy, menos x ao quadrado y. Menos x vezes menos yz, mais y
x, y, z. Aí a gente passa para esse lado. Xz vezes z, então xz ao quadrado. Xz vezes x, x ao quadrado, menos x ao quadrado, z. Menos yz vezes z, então menos yz ao quadrado. Então, menos yz vezes menos x, então mais xyz. O que acontece? Aqui eu agrupei fazendo a subtração aqui. Então, ou seja, o que acontece? Como tem esse menos aqui na frente, então você pode ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Esse elemento e esse, né? Quando a gente vai fazer a subtração, eles vão ficar suprimidos. Ou seja, ele vai sumir, né? Porque eles são opostos. Então, x, y, z, como esse menos vai ficar tudo inverso, eles vão sumir. Só que aqui, ali já poderia ter parado, né? Porque é os únicos elementos que são opostos, né? No caso, ficaria igual a zero. Ali já poderia parar, mas a gente vai transformar de acordo com a resposta. Se a gente não agrupasse os dois, né? Ou seja, anulasse um outro, ia ficar essa resposta. Ia ficar essa resposta, né? A gente naquele tinha 6 elementos, né? Porque 2 se anularam, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. O que a gente obteve? A gente agrupou 4 em 4. A gente agrupou 4 elementos aqui, até aqui, e aqui mais 4. Como assim, professor? A gente agrupou todos os que tinham y para dar 4 elementos e agrupou mais alguns que tinham z aqui. Claro que aqui tem y, aqui tem y também, mas a gente tem que... Aqui é o método, né? A gente está fazendo o método do agrupamento para poder colocar em evidência. Então, a gente colocou o y como era comum nesses 4 aqui, a gente colocou em evidência e dividiu cada elemento por y, sobrou esses elementos. Como assim, professor? Como aqui o y era um fator comum nesses 4 aqui, porque tem que ficar 4 para cá, 4 para cá. São grupos de um mesmo tanto de elementos. Por isso que eu escolhi esses 4 com y e aqui também tem y, mas não formaria um agrupamento de 4 elementos se eu trouxesse todos que tinham y para cá. Então, ou seja, y ficou em evidência e eu dividi cada elemento por y, porque era um fator comum. Então, ou seja, por exemplo, x, y, z dividido por y sobrou xz. Menos x ao quadrado y dividido por y, menos x ao quadrado, e assim por diante. Aqui a mesma coisa, eu coloquei o z em evidência. Então, você pode ver que esse resultado aqui é o mesmo desse, porque a gente está usando o fator de agrupamento. Se a gente, como esse fator é comum a esse, o que a gente pode fazer? Se multiplica tanto o z quanto o y. Então, a gente pode trazer para cá, colocar esse em evidência, multiplicado por y menos z. Então, ou seja, o y menos z já apareceu, que é da resposta final lá. A gente já está aqui, né? Só que falta aparecer os outros. Esse elemento a gente pode mexer um pouquinho com ele ainda. Então, o que acontece? Aqui tem a comum o x e aqui tem o comum o y. Então, a gente colocou em evidência o x nesse primeiro par e colocou em evidência o y nesse segundo. Como aqui é comum, coloquei em evidência x menos y, multiplico por esse, vai dar esse. Então, se a gente chega à resposta final, mas se tivesse parado por aqui já era o suficiente, porque eu quis demonstrar conforme está o gabarito do livro.